Este programa é livre para todos os públicos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos que nessa hora assistem o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Vamos orar e hoje Deus tem uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Pai eterno, Deus querido, te louvamos pela vida que o Senhor nos concede, pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua palavra. Que a mensagem de hoje seja uma mensagem que venha ao encontro de cada vida, ao encontro de cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu quero convidar você para nós lermos a palavra de Deus, que se encontra em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. E o tema de hoje fala sobre não deixe a tua casa cair. Repetindo, não deixe a tua casa cair. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. Disse Jesus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A palavra que nós acabamos de ler e acabamos de ouvir fala sobre duas casas diferentes. Uma casa que Jesus inicia dizendo que ela foi construída sobre rocha, onde o dono da casa cavou e encontrou a rocha e colocou os alicerces daquela casa sobre rocha. E Jesus diz que veio a correnteza, bateu com ímpeto contra aquela casa e a casa não foi abalada, a casa não caiu. No outro momento, Jesus já cita a história de um homem que construiu uma casa onde não cavou alicerce algum, onde não colocou a casa sobre rocha, colocou sobre terra, sobre a terra. Veio a correnteza, veio a corrente de águas, bateu com ímpeto contra aquela casa e a casa caiu e grande foi a ruína daquela casa. A palavra que Deus coloca em meu coração nesse momento é: não deixe a tua casa cair. E uma casa cai quando ela não tem alguns alicerces que quero enumerar nesse momento. O primeiro alicerce que impede uma casa de cair é o alicerce da palavra de Deus. Comece a construir o teu relacionamento, a educação de filhos, comece a construir a tua família sobre a rocha que é a palavra de Deus, o fundamento da palavra de Deus. Cave fundo e a cada vez que você cavar, você vai encontrar uma rocha, e essa rocha é a palavra de Deus. E quando vier a correnteza, você e a tua família estarão alicerçados na palavra de Deus. Uma casa, ela cai quando ela não tem os alicerces da palavra de Deus. Segundo, uma casa cai quando não tem um alicerce de Cristo.
Cristo deve ser exaltado na tua vida e na tua família. Cristo deve ser engrandecido no teu casamento e na tua educação de filhos. É Cristo quem deve ser o alicerce, a base e a rocha de nossa família. Porque observa que as duas casas passaram por problemas. As duas casas sofreram lutas. As duas casas sofreram com o ímpeto de uma correnteza. Mas as duas casas tiveram resultados diferentes. Passaram pelas mesmas lutas, mas tiveram consequências diferentes. Aquela casa que tinha rocha, aquela casa que tinha a rocha como base, veio a correnteza e ela permaneceu inabalável. Mas aquela casa que não tinha base, que não tinha fundamento, que não tinha fundação segura, veio o ímpeto, veio a correnteza com ímpeto e derrubou aquela casa. Por que isso? As duas tiveram as mesmas lutas, mas tiveram consequências diferentes. Uma ficou inabalável e a outra ficou na ruína, ficou arruinada. Então eu quero dizer para você que tanto quem tem Cristo quanto quem não tem Cristo passam pelas mesmas lutas ou lutas semelhantes. Porém, o resultado está em que a luta vem e quem tem inabalável, porque é Cristo quem nos segura. Agora, quando não temos Jesus em nossa vida, quando não temos Jesus em nosso coração, a correnteza vem e leva tudo o que temos e leva tudo o que somos, porque a nossa base não é Jesus. Quem sabe você que me ouve, o teu alicerce tem sido a saúde, o teu alicerce tem sido o dinheiro, o teu alicerce tem sido uma boa conversa, um bom diálogo. E cuidado, porque nós precisamos sim ter Cristo como o fundamento de nossa casa, o fundamento do nosso casamento. Terceiro alicerce, que se nós não tivermos, a nossa casa cai, é o alicerce do amor. E algumas pessoas até falam, mas o amor é sentimento, o amor é sentimento. Mas segundo a Bíblia, o amor vai além de sentimento, o amor é um caminho, o amor é uma decisão, o amor é um mandamento, o amor é uma doutrina. O amor é um vínculo, é um elo de perfeição, segundo a palavra de Deus. E o amor, ele sai do nosso coração à medida que a iniquidade entra, à medida que o pecado entra. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, o amor de muitos se esfriará. E você diz, pastor, mas o meu casamento, a minha família, o meu amor com a minha esposa está meio frio. O meu amor com o meu marido está meio frio, está meio distante. Olha, sinceramente, quando o amor se esfria, é porque o pecado entrou. E quando eu falo pecado entrou, não estou aqui dizendo adultério, porque às vezes quando fala pecado entrar no casamento, a mente logo vem adultério. Não. Alguns pecados que vão entrando no casamento e que isso vai esfriando o relacionamento. Pecados da ignorância, da grosseria, o pecado da indiferença, são pecados que vão entrando, o pecado da falta de compreensão, da falta de cuidado, são pecados que vão entrando no casamento e esses pecados têm a missão de esfriar o nosso relacionamento. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a não deixar o pecado entrar no teu casamento, a não deixar o pecado entrar no teu coração. Pastor, já não estou sentindo mais o que eu sentia pela minha esposa. Olha, eu tenho trabalhado já há alguns anos com aconselhamento de casais e com aconselhamento de família. E eu posso afirmar com você, pela experiência que temos em aconselhamento, que quando o relacionamento se esfria, é porque os corações se esfriam antes. É porque o interesse se esfria. Mas à medida que você fizer um renovo no teu coração, à medida que você disser, eu vou amar novamente, eu decido amar novamente os meus filhos, eu decido amar novamente o meu esposo, eu decido amar novamente a minha esposa, esse amor ele vai renascendo, esse amor ele vai sendo recriado, ele vai reviver dentro de você. Agora, à medida que você disser, está esfriando, estou distanciando, e você for aceitando essa condição, lamentavelmente o seu casamento vai cair e a tua casa vai cair. Mas a partir do momento que você ressuscitar,
que você reviver, que você renascer, que você decidir amar o teu cônjuge novamente, você vai viver dias maravilhosos e o teu casamento vai vivenciar uma nova fase. E você diz, não, pastor, mas não tem jeito. Eu quero aventurar com uma outra pessoa. Muito bem. Se o teu relacionamento de 10 anos se esfriou, com uma outra pessoa, quando chegar a 10 anos também vai se esfriar. Se o teu relacionamento de 20 anos se esfriou, o teu próximo relacionamento também de 20 anos vai se esfriar. E eu digo uma coisa para você carinhosamente, onde é que você vai parar? Então, eu quero estimular você nesse momento a reacender. É como se fosse, me permita a ilustração, numa churrasqueira. Quando a brasa está ali se esfriando, quando a chama está se acabando e o churrasqueiro com perícia tem a missão de manter aquela churrasqueira acesa, de manter aquele fogo, aquela temperatura ideal para assar uma carne. E o casamento não é diferente. Você precisa a todo instante estar olhando para as brasas, olhando para a temperatura dele. E quando ele começar a esfriar, você tem que usar a perícia de um bom churrasqueiro, que é aquecer, de colocar aquele casamento na temperatura ideal. E a temperatura ideal de um casamento é o amor. E é um amor que não é simplesmente um amor que nasce, porque alguém vai dizer assim, mas já morreu o amor. Muito bem, mas Deus, através do seu Espírito Santo, Ele pode derramar o amor dele em nosso coração para que a gente volte, para que você volte a sentir amor pelo teu cônjuge novamente. E sabe por que muitos relacionamentos se esfriam no amor? Eu vou dizer para você. É porque depois de alguns anos de casamento, nós deixamos de fazer aquilo que fazíamos no namoro ou no início do casamento. Por isso que os relacionamentos se esfriam. No início do casamento era beijo, era abraço, era diálogo, era bilhetinho, era ligações românticas, eram ligações compreensíveis, era preocupação com o outro. Mas à medida que o casamento passa, a gente vai deixando, abandonando as coisas que fazíamos no início. Não, o teu casamento ele vai reavivar se voltar a fazer as coisas boas. Quero aqui destacar, as coisas boas que se fazia no início. De repente ir numa sorveteria, que ia num restaurante, uma viagem, uma conversa alegre, sem ofensas. Se você voltar a fazer coisas boas que se fazia no início, dar as mãos, coisa que fazemos no início do casamento, e depois, à medida que ele vai se esfriando, já não queremos dar mais as mãos, já não queremos mais abraçar, já não queremos colocar a mão ou o braço no ombro mais. Mas lembra que no namoro você colocava o braço no ombro? E por que agora não coloca mais? Lembra que no namoro você dava um abraço forte e aquecido? No início do casamento era um abraço forte e aquecido? E por que não dá mais? Então, eu quero convidar você a reacender a chama do amor em teu coração e Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Fale com Deus. Deus, eu não estou sentindo mais o que eu sentia antes. Eu já não estou sentindo o interesse que eu tinha antes. Pede Deus para te ajudar e Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Cuidado. Muita gente pensa que praticando mais pecados vai reacender o casamento, vai reacender o amor. Não. Não pratique pecados para que o teu casamento reacenda. Eu vou ter atitude de prostituição e vou ter uma prática de prostituição para me reanimar novamente no casamento. Não, você vai atrair mais maldição para a tua vida. Eu vou frequentar determinados lugares pecaminosos, lugares estranhos. E quem sabe se eu levar minha esposa nesse lugar estranho, ela vai se reanimar. Eu vou levar o meu marido num lugar estranho, quem sabe vai se reanimar. Não faz isso não. Isso aí só vai trazer mais maldição para a tua vida. O que reacende o amor, você pode reacender o amor dentro da tua própria casa. Dentro do teu próprio quarto você pode reacender esse amor. À medida que você convidar Deus para te abençoar, para te guardar, para te animar,
para te fortalecer e para vencer as dificuldades que surgiram ao longo do tempo em teu relacionamento. Muitas casas caem por não terem também o alicerce da paciência. Desenvolva paciência no teu relacionamento. Paciência com os filhos, entenda? Paciência não é ser omisso. Paciência não significa omissão. Paciência não significa negligência. Paciência não significa ser bobo. Paciência não significa ser panaca, cego, de forma alguma. Paciente é você não deixar que as circunstâncias abalem o sistema nervoso que Deus te deu. É você ter perseverança. Está difícil, mas eu vou continuar. O casamento está difícil, mas eu vou prosseguir. A educação de filhos está difícil, mas eu vou prosseguir. Isso é o quê? Perseverança. É você não perder o juízo. É você não perder a cabeça. É você não desabar. É você estar inabalável em Cristo Jesus. É ter paciência. Conviver com alguém dentro de quatro paredes tem seus desafios e tem suas dificuldades, mas não é motivo para que você desista de sua família ou desista do seu casamento. Muitas casas caem por não terem o alicerce da valorização mútua. Valorize o outro, valorize o cônjuge, valorize a tua esposa, valorize o teu marido. É tempo de você destacar as qualidades que ela tem. É tempo de você destacar as qualidades que ele tem. Eu vejo uma imaturidade muito grande nas pessoas que querem tratar o relacionamento conjugal como descartável. Ah, não me serviu, eu jogo fora e pego outro. Ah, não me serviu, eu jogo fora e pego outra. Olha, quantas pessoas você vai jogar fora? Será que no final da soma são as pessoas que são ruins? Ou o problema está em seu coração? Ou o problema está em sua alma? Precisamos tratar dessas coisas em nosso coração. Pessoas não são descartáveis. Deus não joga ninguém fora. Jesus disse que aquele que viesse a Ele, de maneira alguma Ele lançaria fora. Isso mostrando que Jesus valoriza as pessoas. Quem sabe você, filho, não tem valorizado o teu pai e a tua mãe? Pare com isso. Valorize o teu pai e a tua mãe. Tem falado besteira, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Valorize. A Bíblia, quando fala para os filhos honrarem os pais, não diz assim: honre os pais se eles forem bons. Honre os pais se eles forem bondosos, se eles forem amáveis. Não, a Bíblia diz bem claro: honra o teu pai e a tua mãe. Independente do que fazem, honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia, ela tem uns mandamentos que não tem muita explicação, não. É simplesmente ler, crer, obedecer, entender e viver. Ah, pastor, mas a minha mãe fez isso comigo, o meu pai fez isso comigo. Não. A Bíblia manda honrar, continue honrando. Porque a gente tem que observar a lei da semeadura. Ainda que o teu pai e a tua mãe aprontem ou façam coisas terríveis contra você, ou contra a tua esposa, ou contra o teu marido, entenda uma coisa: você também tem filhos. Você terá netos ou tem netos. Cuidado para que aquilo de ruim que você faz, que você semeia contra o pai, contra a mãe, contra os avós, cuidado para que isso não se volte contra você no futuro. A lei da semeadura é bíblica, está em Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se nós semearmos no Espírito, herdaremos a vida eterna, ceifaremos a vida eterna. Se nós semearmos na carne, ceifaremos a destruição, a corrupção. Então é o que está na palavra de Deus. Prosseguindo, amigos, muitas casas caem por não se ter o conhecimento mútuo. Conheça o teu filho, conheça a tua esposa, conheça o teu marido. Se você sabe que aquilo que você faz irrita ele, não faça. Se você sabe que alguma coisa está irritando a tua esposa ou fazendo-a perder o equilíbrio, não faça. Conheça. Se aquela brincadeira que você faz com os filhos, ou com a nora, ou com o genro, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o pai, com a mãe, com os avós, está trazendo ofensa e está mexendo com os sentimentos das pessoas, não brinque.
Se aquela piada está machucando alguém, não faça mais. Isso é conhecer as pessoas. Tem pessoa que você vai poder brincar. E eu quero aqui usar um exemplo com muita vontade, mas você sabe muito bem que tem pessoa que você vai poder brincar e chamar de negão, porque você tem intimidade com ela. Em contrapartida, outra pessoa, se você chamar de negão, você vai ter que ir para a delegacia. Você pode ser preso em flagrante, como crime de racismo. Então, você tem que saber os limites, com quem brincar e com quem se relacionar e como se relacionar. Então, existem limites. Um relacionamento, ele sobrevive por meio de limites. Então, conheça as pessoas. Conheça as pessoas. Tem gente que, se você bater aqui no ombro e falar, olha, rapaz, fica esperto, vai achar legal, vai achar interessante. Em contrapartida, se você bater no ombro de alguém e falar assim, ó, rapaz, fica esperto, a pessoa já pode não gostar e tomar aquilo como um pé de briga. Isso significa o quê? Significa que devemos conhecer as pessoas. Dentro de casa e até as pessoas com quem nos relacionamos fora de casa. E muitas casas caem. Por quê, pastor? Porque não tem o alicerce do conhecimento mútuo, um conhecendo o outro. Caminhando, não deixe a tua casa cair. E muitas casas caem justamente por não terem limites. Pessoas que não têm limites no que falam, não têm limites no que fazem. Olha, sabe por que o rio existe? O rio só existe enquanto ele tem margem. Quando o rio se sobrepõe à margem, ele deixa de ser rio, passa a ser enchente, alagamento, inundação. E muitas famílias estão inundadas, alagadas. Por quê? Porque os limites foram excedidos. Tudo tem limite. Aquilo que falamos, aquilo que sentimos, tudo tem limite. E o limite marca a sobrevivência de um relacionamento. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus dê a você um relacionamento consolidado, firmado, fundado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixe a tua casa cair. O plano de Deus é que a tua casa, ainda que sofra a força e o ímpeto de uma tempestade, de uma correnteza, o plano de Deus é que a tua casa fique inabalável. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai eterno, Deus querido, eu quero orar por todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Deus, não deixe essa casa cair. Não deixe este casamento cair. Não deixe esta família desabar, mas segure-a com as tuas mãos. Segure-a com a tua palavra. Deus, que a tua palavra seja a base de nossa casa, seja a base de nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e declaramos vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até no próximo programa, em nome de Jesus.